Chegou a Páscoa, que alegria, vamos cantar felizes, aleluia. O bom Jesus, que nos amou, morreu, mas já ressuscitou. Vamos cantar felizes, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar felizes, aleluia, aleluia. Chegou a Páscoa, que alegria, vamos cantar felizes, aleluia. O bom Jesus, que nos amou, morreu, mas já ressuscitou. Vamos cantar felizes, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar felizes, aleluia, aleluia. Olá, crianças, olá, famílias. Desejo que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Eu sou a diaconisa Isolete, eu trabalho na Paróquia Evangélica Boa Vista. Estou aqui para contar uma história muito importante. Nós estamos na Semana Santa e algo muito importante nós vamos lembrar nessa semana. Mas convido antes para um momento de oração. Feche os seus olhos e vamos fazer a oração. Obrigado, bondoso Deus, por esse dia e por esse nosso momento de história. Vem ficar conosco em nossas casas, com nossas famílias. Vamos ouvir a história da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos saber um pouco mais sobre o que Jesus fez e conversou com as pessoas. Pedimos-te, bondoso Deus, para que possamos compreender essa história e qual a importância dessa história para a minha vida e viver conforme a tua vontade. Guarde bem a mim, a nós, nossas famílias. Isso te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A história que eu quero compartilhar com você se chama Casca Vazia. Jeremias era uma criança que nasceu com uma deficiência física e mental. Com 12 anos, ele ainda estava na segunda série, o segundo ano, sem aparentemente condições para aprender e assimilar o que a professora Doris ensinava. A sua professora, Doris, frequentemente se estressava com ele. Ele se contorcia, ele babava, ele emitia gemidos e grunhidos. E às vezes ele falava claramente, como se um raio de luz houvesse invadido o seu cérebro. Um dia, a professora Doris chamou os seus pais e disse: queridos pais, Jeremias deve frequentar uma escola especial. Não é justo que eu fique com ele, não consigo ajudar ele. Tenho outras 18 crianças para ensinar. Luísa Pereira, a mãe de Jeremias, só chorava. E o pai de Jeremias disse assim: senhorita Doris, não tem uma escola especial aqui onde a gente mora. E como é que eu vou contar para o Jeremias de que ele não pode mais vir para a escola? Ele gosta tanto. Ele vai ficar muito triste. Depois que os Pereiras foram embora, a professora pensou. A situação da família realmente era muito complicada. E ela orou em voz alta: ó Deus, eu aqui me queixando, mas os meus problemas são poucos, quase nada comparados a desta família. Por favor, me ajude a ser um pouquinho mais paciente com esse meu aluno Jeremias. Daquele dia em diante, então, a professora ignorou as distrações e os grunhidos que o aluno Jeremias emitia. Então, chegou o período da Páscoa. E as crianças estavam ansiosas com a proximidade da Páscoa. Professora Doris, então, contou a história de Jesus. Professora Doris contou que em toda a sua vida, Jesus propôs, no lugar da rivalidade e da luta por poder, ele propôs a justiça e a paz.
No lugar da violência, da vingança, Jesus propôs o amor e o perdão. Numa sociedade e num mundo como o nosso, que promove tantas mortes, Jesus propõe vida. No lugar da mentira, Jesus propõe a verdade. A quem quer se impor, mandar, dominar, oprimir, Jesus convida: vem, vamos servir, vamos ser humildes, pequenos, vamos carregar a cruz. Mas Jesus morreu na cruz. E por que Jesus morreu na cruz? A professora Doris explicou que o ser humano, achando que tem conhecimento, esperava de Jesus um rei forte, um rei dominador. E por isso eles não creram nele e mataram o Salvador. Primeiro, no domingo de Ramos, o povo acolheu Jesus com ramos colocados no chão e gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso nós lembramos domingo passado. Mas na quinta-feira, Jesus foi traído por um discípulo, Judas. E aí Jesus foi preso. Na sexta-feira santa, Jesus foi açoitado, foi julgado, e as pessoas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Jesus carregou uma pesada cruz e depois ele foi pregado na cruz e morreu. Mas Deus usou o sacrifício de Jesus na cruz para de novo fazer as pazes com o ser humano, para que o ser humano fique novamente amigo de Deus. Por isso Deus ressuscitou Jesus. E depois das explicações, a professora Doris deu um ovinho vazio para os alunos levarem para casa para fazer atividade. Ela disse assim: vocês coloquem dentro dessa casca, em suas casas, aquilo que representa a vida. Alguma coisa que representa a vida. E depois vocês trazem para a gente refletir sobre. E ela perguntou: vocês entenderam? Todas as crianças responderam sim. Nós entendemos. Menos, claro, a criança, o Jeremias. Ele não falou nada. A professora Doris então pensou: ele não deve ter entendido. Depois eu ligo para a família Pereira e vou explicar a tarefa de casa. Mas a professora acabou esquecendo de fazer essa ligação. Na manhã seguinte, depois da lição de matemática, a professora Doris pegou a cestinha, então, que estava cheio dos ovinhos que foram trazidos de casa. A primeira casquinha que a professora tirou, abriu e dentro dela havia uma florzinha. E a professora então disse: certamente a flor simboliza o desabrochar de uma nova vida. A garotinha que estava na primeira fila levantou o braço e disse orgulhosa: essa flor fui eu que trouxe. A segunda casquinha, dentro dela havia uma borboleta. E a professora Doris explicou: a lagarta primeiro faz um casulo e depois se transforma numa linda borboleta e sai uma nova vida. O terceiro, dentro da casquinha, havia algo barulhento. Havia dentro uma pedra com musgo. João, o garotinho que trouxera a pedra com musgo, explicou: mesmo em meio às pedras, nós podemos encontrar vida. Meu pai me ensinou, disse Joãozinho, todo orgulhoso. Aí a professora Doris pegou uma casquinha e dentro dela não havia nada. Ela respirou fundo. Esse aqui deve ser do Jeremias. Ele não entendeu nada o que tinha que fazer. Eu esqueci de ligar para os pais dele. Para não deixá-lo embaraçado, ela disfarçou e pôs de novo o ovinho na cesta. Mas o Jeremias disse: professora Doris, a senhora não vai falar sobre o vinho que eu trouxe? A professora Doris ficou bem agitada e respondeu: mas Jeremias, ele está vazio.
olhou para dentro dos olhos dela, disse: sim, professora, mas a sepultura de Jesus também estava vazia. Professora Doris perguntou para Jeremias: mas Jeremias, você sabe o que significa a sepultura vazia? Jeremias respondeu: Jesus Cristo, ele foi morto e foi colocado lá dentro. Mas o Pai dele, Deus, ressuscitou. E para que todos que nele creem, a sepultura vai ficar vazia. Depois que o aluno Jeremias saiu, a professora Doris chorou muito. Aquela frieza do seu coração havia se derretido completamente. 3 meses mais tarde, Jeremias faleceu. Todas as pessoas que foram prestar a solidariedade à família Pereira ficaram muito surpresas ao ver sobre o caixão 19 casquinhas vazias, com a inscrição: Jeremias, um dia a sua sepultura também vai ficar vazia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João capítulo 3, versículo 16. Jesus morreu por nós. Foi o primeiro, mas ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Esta é a história da Páscoa. E assim também, nós não precisamos ficar desamparados e desesperados, porque ele prometeu. Em Mateus capítulo 28, versículos 20b, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Assim desejo a vocês uma feliz Páscoa. Amém.